Está na lei de abuso de autoridade. Dentre outras questões. Isso é crime. É crime. Você indiciar alguém por algo que não é crime, é crime. Está na lei. Está na lei. E nós vamos começar com mais uma... Essas notícias me deixam revoltado. Essa notícia que eu vou falar para vocês agora, ela já tinha acontecido no ano passado. Quando estourou esse negócio de joia saudita, já se falava em um valor e a Polícia Federal já tinha chegado em outro. Aí, anteontem, quando estourou de novo essa porcaria dessa notícia, porcaria por quê? Porque isso não é uma notícia. Porque presente que presidente recebe é dele, é privado. Não é patrimônio público, é acervo privado. Eu já falei aqui anteontem, expliquei tudo nos mínimos detalhes da legislação, então falar que isso é uma notícia é, na verdade, transformar uma fake news em algo sério, porque isso é fake news. Dizer que um presente que um presidente recebe é patrimônio público é mentira, é desinformação, não é. E a Polícia Federal, que indiciou, né, o ex-presidente Bolsonaro e mais outras pessoas, nesse caso das joias, que são patrimônio privado do presidente, repito aqui, retificou a conclusão do relatório enviado ao Supremo Tribunal Federal, que fundamenta o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro na investigação sobre a venda de joias recebidas de presente. A conclusão do relatório afirmava que houve um desvio, grifem a palavra desvio, ou tentativa de desvio. Aí eu lhes pergunto, desvio do quê? De algo que já era dele? Desvio do quê? Desvio de patrimônio privado? Mas a polícia, a notícia que saiu que o desvio foi de 25 milhões de reais. Horas depois, a mesma Polícia Federal anunciou que houve um errinho, sabe? Uma bobagem, coisa pouca, tá? Nesse trecho do documento, porque o valor total da avaliação das joias, na verdade, não é de 25 milhões, é de 6,8 milhões de reais. Essa é pouca coisa. É pouca coisa. Chega para você o Kid Bengala e fala: oi, eu tenho só 18. Aí você vai sentir a diferença, é mais ou menos por aí. Em postagem no X, Bolsonaro ironizou o erro da Polícia Federal. Vamos abrir aspas. Aguardemos muitas outras correções. A última será aquela dizendo que todas as joias desviadas estão na Caixa, acervo ou na própria Polícia Federal, inclusive as armas de fogo. Aguarda-se a Polícia Federal se posicionar no caso Adélio. Quem foi o mandante? Uma dica: o delegado encarregado do inquérito é o atual diretor de inteligência. Fecho aspas. Já a defesa do presidente Bolsonaro classificou a investigação como insólita e estranhamente direcionada, fazendo referência ao relógio de grife que Lula ganhou no passado e se apropriou. Aspas, inquérito insólito, que estranhamente volta-se só e somente ao governo Bolsonaro, ignorando situações idênticas havidas em governos anteriores. Fecho aspas. Dani Alves, e volta essa história das joias, né? Só fazendo um resumo, passando para você, como eu falei aqui anteontem, falei o ano passado e volto a repetir. Presidente da República não é servidor público. Servidor público é o concursado ou o cargo de confiança. Segundo a Constituição, o presidente da República é um agente político, que é aquele que é eleito e tem um mandato com prazo fixado. Um servidor público, por exemplo, é um ministro do STF. Por que o ministro do STF pode receber viagens, pode receber estadias, almoços, pode receber de presente, inclusive de empresas que têm casos no STF, sendo ele um servidor público, e uma vez que é servidor público, é proibido
terminantemente proibido de receber qualquer coisa, e eles recebem, porque uma viagem de primeira classe não é barato, várias menos barato ainda, e o presidente da República, que é um agente político, que não há proibição, nem na Constituição, nem na lei que ele receba presente, muito pelo contrário, a lei que diz que esse acervo é privado, está sendo agora perseguido. Será que eles não têm espelho em casa? Olha, Pavinato, para mim fica claro que existe efetivamente uma perseguição. E uma perseguição que não tentam nem esconder. Porque o que alegam? Que ocorreu, não é, após o primeiro inquérito que foi aberto com relação ao Lula sobre presentes também, teve um parecer do TCU colocando regras sobre a recepção de presentes. No entanto, vou considerar, tá, que esse parecer do TCU fosse aplicado também ao presidente da República, porque, como bem você descreveu aqui pra gente, o presidente da República, ele não é considerado um servidor público, não é? E se assim querem considerar, ele precisa alterar a legislação, enfim, precisam alterar, na verdade, diversas regras com relação à conduta pública, a conduta do presidente, a conduta de todos os servidores, para que todos devam seguir uma mesma norma, e não uma norma para cada um, não é, que, na verdade, dependendo de quem esteja no poder, essa lei ou essa regra pode ser interpretada de uma forma diferente, que basicamente é isso que nós percebemos atualmente. Portanto, digamos que, voltando ao raciocínio, que esse parecer do TCU fosse realmente aplicado ao presidente, nós teríamos aqui uma infração administrativa e não penal. O que eu vejo, na verdade, é que tentam cercar o presidente Bolsonaro de todas as formas possíveis, mesmo que seja com o pelo no ovo, que eu vejo que seria basicamente isso, né? O pelo onde? No ovo? No ovo. No ovo? Ai, meu Deus! Professor Marcelo Sonadani falou bem. Uma infração administrativa, talvez. Uma infração não penal e não criminal, que comporte um indiciamento criminal. Porque nós vimos o Barroso, muito cara de palmente é lindo, hein? Falar para o Brasil inteiro, no caso do crime de usuário de droga, que o que se estava discutindo no STF não era a ilegalidade ou não, mas se o usuário, ele cometia ele cometia uma ilegalidade penal ou administrativa. Quando o legislador diz que é uma ilegalidade penal porque coloca o uso dentro de um capítulo chamado do crime. Crime é uma ilegalidade penal ou de responsabilidade. Ilegalidade administrativa, portanto, seria vender, um presidente vender um presente que ganhou sem avisar a União. União, você quer comprar primeiro? Porque a lei diz, é patrimônio privado do presidente. E outra, o TCU não pode legislar. O TCU só dá parecer conforme a lei, ele não inova a lei, ele não cria a lei, ele não pode criar regra. Então o que a gente está assistindo no Brasil hoje quando a gente tem claramente na legislação um ilícito penal, um crime, o STF está transformando em ilícito administrativo. E quando a gente tem um ilícito administrativo, eles estão transformando em ilícito penal? Como é que funciona isso? Cadê a Constituição? Precisamos de uma revolta constitucionalista? É uma bela sugestão. Melhor, uma bela reflexão. Retiro sugestão. Não é sugestão. Ai, meu Deus. É reflexão. Uma bela reflexão. O sugestão fui eu que falei errado, estava pensando uma coisa e falei outra. Pelo amor de Deus, pelo em ovo. Não fiquem criando mais pelo em ovo, tá? Eu primeiro de cumprimento a Geise, cumprimento, ia falar Deise. A Geise, cumprimento a Dani, cumprimento o Bruno, a todos da Oeste, povo maravilhoso que nos acompanha. Olha, a carta foi apresentada, o mapa foi colocado por você e pela Dani. A grande questão que fica para nós, eu gostei do pelo em ovo, espero que eles não interpretem de uma forma errada, porque parece realmente que estão querendo buscar pelo no ovo para arrastar o ovo pelos pelos. E vou inventar isso. É possível. É o ovo. O problema é o ovo. Tá? Mas continuando, já foi dada a carta, já foi apresentada para todos nós. É uma perseguição muito, muito clara. O pior de tudo é você demorar 3 anos, por exemplo, fazendo um paralelo que não tem nada a ver com a questão das joias, mas você demora 3, 4, sei lá quantos anos para dizer, olha, eu vou ter que descondenar alguém porque o endereço estava errado.
E, no entanto, eles não jogam fora uma porcaria de um inquérito, de uma investigação, que já mostra que errou nos valores. No mínimo, tem alguma coisa errada. Ou seja, isso é intencional, é tendencioso e é óbvio que todas as tentativas são para frear a ascensão cada vez maior do Bolsonaro. É curioso, o Bolsonaro, ele é ainda o maior líder, tanto que o medo que se tem daqueles que estão em outras esferas administrativas decorrente do governo de São Paulo é exatamente porque o presidente Bolsonaro, se ele não for candidato, ele vai indicar aqui o governador de São Paulo, sabendo que esse cara vai juntar toda a liderança política, a unção vinda pelo Bolsonaro, isso vai significar pelo menos 100 milhões de votos, mais a sua capacidade técnica, coisa que outros não têm. Ele vai conseguir 140, 150 milhões de votos nessa brincadeira, porque é o que vai decorrer. Por isso que eles estão tão desesperados. Agora estão batendo no Bolsonaro, mas estão batendo em tudo aquilo que o Bolsonaro poderá fazer. Criando, isso seria uma situação fake. Eu não diria fake news, mas isso seria uma situação fake. O que eu me pergunto é simplesmente o seguinte: isso é uma inverdade ou é uma mentira? A inverdade... Qual a diferença de inverdade e mentira? Qual logicamente, é o seguinte: se eu olho para Geisiane e digo que ela está usando uma blusa amarela, aí vão dizer, pô, isso é uma mentira, tá todo mundo vendo que ela usa uma blusa rosa. Onde que seria a mentira? Se eu não tivesse, por exemplo, algum distúrbio ocular que faz confundir as cores... Se eu não tivesse isso, estivesse vendo o rosa e falando que é amarela, eu estou mentindo, porque tem intencionalidade. Se eu tiver algum distúrbio e olhar amarelo e falar o que eu estou vendo, isso não é uma mentira, porque o que eu estou falando corresponde ao que eu vi. Mas é uma inverdade, porque não corresponde à verdade, porque todos estão vendo que é uma blusa rosa. Esse é o problema. O que está ocorrendo é uma inverdade ou é uma mentira? Se for uma inverdade, aí... é apenas um erro técnico. Partindo-se do pressuposto que o concurso para delegado da PF é difícil ser uma inverdade. Agora, se for uma mentira, isso é criminoso. Tá na lei de abuso de autoridade. Dentre outras questões. Isso é crime. É crime. Você indiciar alguém por algo que não é crime, é crime. Tá na lei. Tá na lei.